O que rola? Por que a gente não consegue ensinar matemática e compreensão de texto para adolescente, Julian? É muito triste a gente pensar que o problema talvez seja mais embaixo do que simplesmente uma política estadual. O que mostra isso, né? E a gente sempre, ao afirmar algo desse tipo, tem que trazer dados. O que os dados desse PISA mostram? Que tanto os alunos das escolas públicas quanto das particulares não foram bem no Brasil. Então não é um problema só da escola pública. É muito preocupante. Já óbvio que, né, os mais vulneráveis do país não terem a possibilidade de terem um estudo ao ponto que, de maneira que possam ascender socialmente um dia, sair da situação de vulnerabilidade. Isso é muito preocupante e eles deveriam ser o foco. Mas você vê que uma elite de um país também está abaixo daquilo que outros países estão recebendo, é muito preocupante, porque com uma elite mal educada, para onde vai o país, né? O problema está de todos os lados. Então, eu vejo que o problema vai para além dos estados. Então, seria repensar algumas coisas, como, por exemplo, carreira de professores, ela precisa urgentemente se tornar mais atrativa para todos. É óbvio que esses dados, eles excluem, e isso é algo que foi mencionado em uma das reportagens, que esses dados excluem aquelas escolas de super elite, né? Que é aquele 0,001%, porque se essas crianças aí, se esses adolescentes forem fazer uma prova, eles vão muito bem, porque eles têm esse treinamento para isso. Repensar currículo também para que a escola se torne algo mais atrativo para os jovens, tanto da rede particular quanto pública também, mais envolvimento dos pais também, pais que não receberam também a devida educação, então não sabem sequer abordar isso, não sabem como interagir com as escolas, e infraestrutura, e aí o que envolve também tecnologia, que não é você ignorar que as mudanças, que a evolução tecnológica existe, mas incorporar isso. Então, não dá para fugir da inteligência artificial, mas como usar isso para que os adolescentes consigam aprender, usem como ferramenta para avançar. E aquelas outras, a gente já falou disso uma vez aqui, aquelas outras soluções criativas, que aí talvez traga um pouco para o campo que o Bruno não vai concordar um pouco. Mas, por exemplo, discutir mudanças como charter schools, que é algo que já foi implementado em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, que é você não deixar a escola de ser uma escola pública ou privada. Não é isso. Não é você estatizar, não é você privatizar a educação pública. Ela continua sendo pública, porém ela é administrada por organizações da sociedade civil mesmo, que são especializadas em educação. Isso já funciona na hora da saúde, né? Com as organizações sociais. Então você tem um hospital que é administrado pelo Albert Einstein ou pelo Sírio-Libanês, pela Santa Casa. A prefeitura vai lá, ou o governo do estado, e paga um pacote pela administração daquele mês, né? Eu estou te pagando aqui 150 cirurgias, 1000 exames de raio-x, tantos profissionais, e aquilo tem um pacote. E a OS, em tese, cumpre essa meta. Fala, estou te entregando aqui, então, 1000 exames, o pacote que você me pagou. Também é responsável pelos maiores casos de corrupção no Rio de Janeiro e no Amazonas, né? São as OS de saúde e o kickback que eles pagam isso para o governo. Então, também é um modelo que aqui no Brasil, eu acredito que seja muito complicado por conta disso, né? De se tornar aí uma fábrica de corrupção e de desvio de dinheiro. Eu acredito que, acima disso tudo, concordo com tudo que você falou, Rian, mas acima disso tudo tem falta de dinheiro. Precisa de mais dinheiro para a educação. Existe no orçamento público uma parte que é dedicada à educação e à saúde, né? É o orçamento vinculado, que você tem que dar uma parte mínima disso, mas esse dinheiro ainda não supre todas as necessidades. A gente tem, por exemplo, uma discrepância entre os salários do Poder Judiciário, o quanto um Poder Judiciário gasta só em penduricalhos. A gente viu uma reportagem recente, acredito que da Folha de São Paulo, do Estado, que mostra que 94% dos juízes, não é desembargadores, juízes ganham mais do que o teto constitucional. Sim. Se você fizer só esse recorte aqui, já dá para fazer um investimento massivo
em educação. Então é uma questão de vontade, é uma questão de investimento, é uma questão de investir em professor. Professor que ganha R$3.000 por mês não vai conseguir. Não tem incentivo. Não vai conseguir dar aula. Ele não consegue, ele não tem condições de dar aula, ele não tem condições de se aperfeiçoar, ele não tem condições de pesquisar, de ter tempo, de ter serenidade, que é isso que precisa para o estudo. O estudo não é dar aula, não é só estar ali dando aula, é preciso estudar em casa, tanto o professor quanto o aluno. A pesquisa faz parte desse tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé da educação, então não tem muito segredo. Precisa de mais investimento, precisa de mais dinheiro. A gente teve uma reforma muito interessante do Fundeb em 2020, que deveria capilarizar mais o valor para o ensino básico, que é o objetivo do Fundeb, porque o nosso problema aqui no Brasil ele é crônico na base. O ensino básico no Brasil é muito ruim. A pessoa que não sabe fazer contas de operações básicas de matemática, de fração, de porcentagem, vai chegar no ensino médio e não vai conseguir entender logaritmos, não vai conseguir entender uma equação de segundo grau, porque ela não tem os instrumentos para chegar ali. Então é esse o problema que a gente tem aqui. E eu acho que agrega a isso o problema da comoditização da educação também, desses grandes grupos de educação agora, fazendo uma série de escolas, faculdades, universidades, que, enfim, o ensino ali é para gerar dinheiro. Alguns não grupos é estrangeiros que vieram aqui para o Brasil compraram tudo. Enormidade de escolas. E a gente não vê, porque são administrados. Eu conheço professores da escola que eu estudei, quando eu era criança, adolescente. Ele fala, olha, lá assim, repetir um aluno é impossível. É absolutamente impossível, não importa o que ele faça, não importa a base dele, a diretriz continue, vai adiante. A pessoa vai adiante sem as ferramentas, não vai conseguir chegar.